E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo e eu vou estar aqui com vocês respondendo algumas questões da banca Sesgran Rio. Essa aqui é uma questão de 2022 para o Banco da Amazônia. O cargo era técnico científico TI. E essa questão diz o seguinte: considere a tabela não normalizada cliente V1 que tem aqui os atributos. Vamos lá: CPF, nome, endereço, cidade, UF, telefone, conta corrente, que possui as seguintes características. Então, vamos ver as características. A chave primária é o atributo CPF, ok? CPF, chave primária. O atributo conta corrente é uma chave estrangeira, beleza. Então, possivelmente conta corrente aponta para algum registro em uma tabela contas, né? Contas correntes. Ok. Todos os atributos são determinados funcionalmente pelo CPF. Informação importante aqui. Todos os atributos são determinados funcionalmente pelo CPF. O que mais? O atributo F é determinado funcionalmente pelo atributo cidade e não há atributos multivalorados. E a pergunta é: qual forma normal foi violada e que tabelas devem ser criadas como consequência dessa violação? Ok? Quer saber lá sobre normalização, né? Isso é uma questão de banco de dados, sobre normalização. Temos aí no nosso canal uma aula sobre este assunto. E quer saber qual forma normal foi violada? Então a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta forma normal de Boyce Code. Então qual forma normal foi violada e que tabelas devem ser criadas? Então vamos lá. As questões, se a gente observar, elas começam falando a forma normal violada, né? Primeira, aqui ó, a tabela cliente não está na primeira forma normal, não está na primeira forma normal. Então vamos ver se não está na primeira. Pessoal, aqui no final, ó, essa última informação, não há atributos multivalorados, já nos diz, e olhando aqui a estrutura da tabela, já nos leva a compreender que sim, essa tabela está na primeira forma normal, porque não temos aqui atributos multivalorados, ok? Então lembra, para estar na primeira forma normal, todos os atributos têm que ser atômicos, não podemos ter atributos multivalorados. Beleza? Então está sim na primeira forma normal. Então a gente tem que tirar essa, corta a B está falando que também não está na primeira forma normal, corta também. E aí agora nos resta saber se está na segunda ou se está na terceira, né? Então vamos lá. Ó, aqui está falando que não está na segunda forma normal. Será que não está na segunda? Vamos ver. Qual é o critério para estar na segunda forma normal? O critério para estar na segunda forma normal é que não pode haver dependência parcial, não é isso? Então, o que significa ter dependência parcial? É quando um atributo ele depende de parte da chave primária composta, né? Se for uma chave primária composta, né? Ou assim, não pode depender de parte da chave primária, né? Ou seja, todos os atributos devem ser dependentes da chave primária. E como é que a gente sabe disso? Através do conceito de dependência funcional. Olha aqui, ó. Todos os atributos são determinados funcionalmente pelo CPF. O CPF é a chave primária. Aqui está falando que o CPF determina funcionalmente todos os demais atributos. O que significa? O que implica dizer isso? Que A determina B. Significa que para toda vez que aparecer o mesmo valor de A, você vai encontrar o mesmo valor de B, ok? Isso é dependência funcional. Toda vez que aparecer CPF, você vai ver o mesmo nome. Então, toda vez que aparecer o mesmo CPF, você vai ver a mesma cidade, o mesmo telefone, ok?
Então, quando a questão fala aqui que todos os atributos são determinados funcionalmente pelo CPF, pela chave primária, logo nos leva a crer que sim, está na segunda forma normal, tá? Então, essa alternativa D, quando fala que não está na segunda forma normal, você pode cortar também. Show! Aí nos resta C e AE. A C, tanto uma como a outra, fala que a tabela cliente não está na terceira forma normal. Vamos ver? Como é que a gente sabe se está na terceira forma normal? Terceira forma normal não pode ter dependência transitiva. Lembra disso? Olha lá na aula. Quem puder colocar nos comentários aí um resumo disso que eu estou falando aqui, eu agradeço. Então, não pode ter dependência transitiva. E o que é isso, professor? É quando um atributo, além de depender da chave primária, depende também de outro atributo, que é o que nos está sendo retratado aqui, ó, nessa parte, ó. O atributo UF é determinado funcionalmente pelo atributo cidade. Ou seja, toda vez que aparecer a mesma cidade, a gente vai ter a mesma UF, tá? Apesar de que eu discordo dessa organização aqui, viu? Mas a gente tem que dançar conforme a música, é o jeito que foi colocado, beleza. Mas, por exemplo, eu moro na capital de Palmas, na capital de Tocantins, né? Palmas. Mas eu sei que existe uma cidade de Palmas também em outro estado, lá para o sul. Então eu posso ter o mesmo nome de cidade para o F diferente, né? Mas beleza, do jeito que tá, vamos seguir. Então, ó, o atributo F ele é determinado funcionalmente pelo atributo cidade, ou seja, o F, além de depender de CPF, porque aqui fala que todos são dependentes do CPF, além de depender do CPF, o F também depende de cidade. Então, por conta disso, a gente tem aqui o desenho de uma dependência transitiva, ok? Logo, não está na terceira forma normal. Não pode ter dependência transitiva na terceira forma normal. Então, ó, não está na terceira forma normal, correto. E aí temos que saber qual é a estrutura de tabelas que tem que ser criada, né? Vamos ver aqui a C. Ela fala que a tabela cliente vai continuar com CPF, nome, endereço, cidade, telefone, conta corrente, ok? E aí vai ser criada uma tabela cidade com cidade e UF, ok? Bem, aqui a gente tinha um F, né? Lá em cima a gente tinha um F que dependia de cidade. Quando a gente tem independência transitiva, qual que é a estratégia adotada, né? Você vai pegar esse atributo que depende transitivamente, vai criar uma tabela própria para colocar ele. E já que esse cara não está sendo determinado por o F não está sendo determinado pela cidade, então cidade vai ser a chave primária lá na tabela cidade. E aí você vai ter lá o atributo F, ok? Então, essa alternativa C me parece correta. Então, a gente vai ter a tabela cidade e nós vamos ter aí cidade e UF, ok? Dessa forma, cliente, ó, vai ter apenas atributos que são determinados funcionalmente pela chave primária, que é CPF. Legal? E aí você passa a ter duas chaves estrangeiras, né? Conta corrente, que já era, e cidade, que também agora passa a ser uma chave estrangeira. Ok? Então acho que é essa aqui. Vamos ver a AE. A AE fala o quê? Ó? Que você vai ter que criar vai ter cliente com CPF, nome, telefone, conta corrente, e vai ser criada uma tabela chamada cliente endereço com CPF, ok, endereço, tá, cidade e UF. Essa questão de você
poder separar o endereço também é interessante, mas não vai resolver o problema da dependência transitiva, né? Porque aqui, ó, o F continua dependendo da cidade, ok? Então, ó, questão correta, alternativa C. Vamos ver? É isso aí. Beleza, mais uma questão da Sesgran Rio de 2022 para o Banco da Amazônia, o cargo técnico científico em TI. A questão fala: no banco de dados de um banco comercial há uma tabela transferência, o nome da tabela transferência, onde são registrados a data, a hora, o minuto e o segundo da transferência, além do valor transferido entre duas contas correntes desse banco. Essa tabela tem, adicionalmente, duas chaves estrangeiras que apontam para a tabela conta corrente, ok? Considere que há no máximo uma transferência por segundo entre duas contas correntes. A chave primária da tabela transferência deve ser formada exatamente por, aí quer saber, né? Quais campos que devem compor a chave primária. Legal. Já sabemos que de toda essa estrutura a gente já tem duas chaves estrangeiras, né? Que apontam para a tabela conta corrente, né? A gente aqui que apontam para a tabela conta corrente. Ok. E aí vamos lá, pessoal. Vamos um princípio básico aí para a definição da chave primária. A chave primária ela tem que identificar um registro de forma inequívoca. O que significa isso? Que toda vez que você colocar a chave primária, tem que aparecer apenas um único registro. Se, por exemplo, o CPF for a chave primária, e aí for feita uma pesquisa em uma tabela que possui os meus dados, por exemplo, de clientes, se colocar meu CPF lá, tem que aparecer só um registro, com todas as informações referentes à minha pessoa, o professor Arnaldo. Ok? Não pode colocar o meu CPF e aparecerem dois registros. Então, essa é a função da chave primária. Legal? Então, qual que é o segredo aqui? É você identificar o que é suficiente para identificar um registro de forma inequívoca. E se atentando aos detalhes. O que ele quer saber? Ó? Que só é possível, no máximo, uma transferência por segundo. Então tá. Primeira alternativa fala aqui, ó, a chave primária tem que ser formada pelas duas chaves estrangeiras, ou seja, conta origem e conta destino. Só com a conta origem e com a conta destino eu consigo descobrir um único registro? Não. Se você pesquisar tipo conta A para a conta B, você pode ter 10 transferências dessa conta A para essa conta B no mesmo dia. Ou, quer dizer, aqui nem fala de dia, né? Ao longo do tempo. Você pode ter milhares de transferências. Então, você não vai conseguir, só com esses dois campos, descobrir um registro específico. Beleza? Então, você corta essa A. Todos os atributos. Vamos começar mais devagar. Vamos colocar mais um aqui, ó. Vamos ver essa C. Pelas duas chaves estrangeiras e a data. Tá. Então, se a gente considerar as duas chaves estrangeiras, conta origem e destino, e a data, dá para buscar um registro específico, um único registro? Também não. Porque você pode ter várias transferências de uma conta A para uma conta B no mesmo dia, na mesma data. Então eu posso, se eu fiz 5 transferências para o João no dia 10, então com isso vão aparecer as 5 se forem pesquisadas as duas chaves estrangeiras e essa data. Então também não me permite buscar um único registro. Corta C. Então o que mais? Pela data, hora e minuto, né? Que nem colocou as chaves estrangeiras. Não, tem que ter as chaves estrangeiras, né? Da onde que saiu e para onde que vai. Então, só a data, hora e o minuto não é o suficiente. E também está faltando um segundo aqui, né?
Por que tem que ter o segundo? Porque no minuto, imagine que eu tivesse a seguinte alternativa aqui: as duas chaves estrangeiras, mais a data, mais a hora e o minuto. Seria o suficiente? Também não. Porque eu posso ter várias, sei lá, duas transações, duas transferências da conta A para a conta B no mesmo minuto. Aqui está falando que eu só não posso duas por segundo, mas por minuto pode, né? Que é no máximo uma por segundo. Mas nada, não falou nada de minuto. Então isso aqui também não é o suficiente. Por não ter as chaves estrangeiras aqui já está totalmente errado. Aí vamos lá, por todos os atributos é necessário aqui a conta de origem e destino? Sim. Data? Sim. Hora? Sim. Minuto? Também. E o segundo? Também. Agora o valor é necessário? Não, não é necessário. Por que não é necessário, professor? Vamos lá, se você pegar o Arnaldo, que é a origem, transferir para o João, que é o destino, no dia 10, às 2 horas e 10 minutos e 5 segundos. E essas informações são suficientes para eu buscar um único registro, porque aqui está falando que eu só posso ter uma única transferência por segundo. Então, se eu busquei no segundo 5 dessa hora que eu falei, da data que eu falei, eu só vou achar um único registro. Ok? Eu não vou ter dois registros com essas mesmas informações no mesmo segundo, tá? Ou seja, cobrar o valor aí esse é desnecessário, tá? Então você não precisa do valor no meio dessa chave não. Então, por todos os atributos, exceto o valor. Ok? Essa é a alternativa correta. Vamos ver se é mesmo? Outra questão também para o Banco da Amazônia de 2022. E ela traz o seguinte: as tabelas a seguir fazem parte do banco de dados da área de recursos humanos de uma empresa. Elas registram os dados referentes aos empregados e aos seus dependentes. Então, eu tenho aqui a estrutura, o script de criação de duas tabelas. Eu coloquei aqui no bloco de notas para facilitar a nossa compreensão e visualização. Então, a gente pode observar que nós temos tabela empregado, dependente. Aqui os campos, né? Então, o empregado tem matrícula, nome, data de nascimento, CERT, alguma coisa, algum certificado. E certificado de reservista, é isso? E está falando que a chave primária é a matrícula, ok? Matrícula, chave primária. E aí temos a tabela dependente. Tabela dependente, ou seja, isso aqui, obviamente, né, olhando aqui, a gente entende que é para manter os registros dos dependentes de cada funcionário. Então, por exemplo, eu tenho aqui no dependente a matrícula do empregado, né, a quem esse dependente está vinculado, o número de sequência desse dependente, o nome, a data de nascimento. E aí a chave primária é uma chave primária composta, né, pela matrícula do empregado e o número de sequência. Beleza? Então, nós temos aqui uma entidade fraca, né, que depende do atributo de outra entidade, de outra tabela para compor sua chave primária. Ok? E aí, claro, matrícula empregado é uma chave estrangeira que aponta para a tabela empregado na tabela matrícula, na coluna matrícula. Ok? Vou falar de novo. A coluna match-emp, né, referencia a tabela empregado na coluna matrícula, que é a chave primária, tá? Sempre a chave estrangeira ela vai apontar para a chave primária de outro registro, né? Pode ser um registro na própria tabela, em outra tabela normalmente, mas também na própria tabela, no caso de autorrelacionamentos. Então vamos lá. Aí aqui traz o estado dessas tabelas com os dados aqui preenchidos, né, dos empregados. Então, por exemplo, e os dependentes. Vejam só, a Valéria, por exemplo, é dependente
de quem? Aqui, ó, matrícula 222 da Ana Maria. Valéria é dependente da Ana Maria. Pedro também é dependente, é o segundo dependente da Ana Maria. Joana é dependente do Alexandre e Mariana também do Alexandre. A questão quer saber qual comando insert, né, de inserção, irá falhar na tentativa de incluir uma nova linha em uma das tabelas desse banco de dados. Então vamos analisar caso a caso. Primeiro, insert into dependente, e aí especificou as colunas, tá? Então você tem duas formas de inserção aqui, né? Uma é você indicando quais colunas você quer preencher, ou então, se você omitir isso, você tá dizendo que você vai inserir, vai informar todas as colunas. Como ele está especificando, não, eu quero preencher só essas colunas. Quais? Vem logo depois do nome da tabela dentro do parênteses. Eu quero informar o número de sequência, a matrícula do empregado, data de nascimento e nome. Observem que a ordem não importa, tá? A ordem, assim, claro que a ordem importa, mas eu falo aqui não importa. Se aqui, por exemplo, ó, dependente, match emp vem primeiro, matrícula do empregado vem primeiro, não impede de você colocar em segundo, como está aqui, tá? Desde que você, na hora de passar os valores, você passe o valor correto, que o segundo valor seja a matrícula do empregado, você não pode trocar, beleza? Se você vai, por exemplo, outra coisa que você tem que se atentar nesse tipo de questão, aqui está falando, ó, que matrícula é um int, correto? Você não pode passar um texto, ok? Se matrícula é int, você tem que passar um número inteiro, você não vai passar um texto, bacana? Nem um número decimal, por exemplo. Tem que passar o mesmo tipo de dado. Então vamos lá. Número de sequência, matrícula empregado, data de nascimento e nome. E aí, ó, values, né? Insert into nome da tabela, entre parênteses os campos que vai preencher, depois values e os valores que você está passando. Então, ó, número de sequência 00. Ok. Matrícula do empregado, tem o 00 lá? Não pode ter repetido, né? Não pode ter repetido para o mesmo empregado, né? Para outro pode. Por exemplo, no empregado 111, tem algum dependente com a dependência 00, com o número de sequência 00? Não, não tem. Na verdade, o 111 ele nem tem dependente, né? Então, sem problemas. Terceiro parâmetro que é passado, data de nascimento. Então tá aqui, ó, tá passando por meio da função datetime um formato de data, lembra? E observe que o formato ele padrão americano, né? 2000, o ano primeiro, depois o mês, depois o dia, correto? E por fim o nome, tá vendo? Ó, nome é um texto, né? E colocou entre aspas, tá? Tem que colocar entre aspas textos, beleza? Colocou aqui um text ou varchar, sei lá o que você estiver utilizando aí, tá? Então, a alternativa A, ao meu ver, tá ok, não vai gerar nenhum erro. Ele quer saber qual irá falhar. Cuidado com isso, tá, pessoal? Às vezes a gente se confunde. Às vezes a questão, ela não necessariamente pergunta correta, pergunta errada. Então, atenção para isso. Então, essa A não é. A B, insert into dependente. Nome, data de nascimento, nunsec e match emp. Cuidado também para ver se todos os nomes de fato estão lá, né? Nome, data, nasce, nunsec, tá vendo? Nunsec é onde? Dependente. Nunsec, nome, data de nascimento, match emp. Legal? Values. Então, ó, tá passando aqui agora os valores na mesma ordem que foi definida aqui. Então, vamos lá. O primeiro é o nome. Passou o nome? Maria Paula. Sim, é um nome. É um texto? Aqui está falando, ó, que nome é texto. Então, tem que ser entre aspas. Tá entre aspas? Tá. Então, Maria Paula, ok. Segundo parâmetro é o quê? Data de nascimento. Vamos lá. Data de nascimento. A data de nascimento é um texto também. Está passando no formato datetime. Mas, no caso, por ser um texto, ele vai comportar. Ele não vai gerar erro, não, tá? O que você não poderia, por exemplo, se datetime, data de nascimento fosse date ou datetime,
e você passar um texto, aí ia gerar um erro. O text ele aceita tudo praticamente, né? Com algumas exceções. Então, ó, data de nascimento, passou a data de nascimento, tá aqui, date time, ok. Terceiro, número de sequência, 3, matrícula empregado 1. Então, ele inserir aqui um dependente, Maria Paula, para o funcionário 1, né? E ela teria o número de sequência 3, embora ele não tenha nenhum dependente ainda cadastrado. Mas isso vai gerar um erro? Não, não vai. O que eu não posso é, por exemplo, cadastrar aqui, por exemplo, para o 2, quem é 2? Para Ana Maria. Eu não posso cadastrar para Ana Maria, repetir a chave primária do dependente, né? Ou seja, 2222 e número de sequência 2. Se eu colocar 2222 e número de sequência 3, 4, não tem problema. Então, a B também está certa. A C, insert into empregado, values. Olha só, vamos lá. Na C, não informou depois do nome da tabela quais campos deseja preencher. Logo, significa que você tem que passar todos os valores na ordem que eles foram definidos. Vamos lá para a tabela empregado? Empregado está aqui. Então, matrícula, nome, data de nascimento e o registro. Então, vamos lá. Está passando a matrícula? Tá, 555. Está passando o nome? Sim, Antônia Pinto, ok. Está passando a data de nascimento? É um date time aqui, ó, tá ok também, formato correto. E está passando o último valor, que é o que? O registro, né? Cert Regis. E está passando o valor null. Vai gerar falha e passar null aqui? Não, não vai, porque ó, ele não está aqui not null. Se tivesse assim, not null, aí você não poderia passar nulo. Você está indicando que esse registro não pode ser nulo. Logo, ele não aceita um cadastro sem você informar essa informação aqui, beleza? Ela não pode ser nula. Do jeito que está aqui, não tem problema passar null. Ele vai preencher, vai colocar null nesse campo. Então, alternativa C está ok. A D, insert to empregado, values 666, mesma coisa, né? Não informou as colunas. Então, é só passar na mesma ordem e o tipo correto. Observem a ordem e o tipo dos campos, tá? Primeiro é a matrícula, depois o nome, depois a data de nascimento e, por fim, o registro. Opa, tá faltando aqui um parâmetro. Quantos campos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, ó, ele informou a matrícula, o nome, a data de nascimento, mas não informou o registro. Então, aqui possivelmente não, a gente vai ter de fato uma falha, né? Vai ter um erro aqui por conta da não informação do último registro. Se ele tivesse colocado aqui entre parênteses que ia informar apenas a matrícula, o nome e a data de nascimento, aí não tinha problema. Mas como ele suprimiu isso, então ele está dizendo que vai inserir todos os valores, mas deixou de passar um. Então, isso aqui vai gerar um erro. Então, essa questão D está errada. Vamos ver essa última só para tirar o peso da consciência? Insert into empregado, values, mesma coisa, ó. Tá passando matrícula, nome, data e... Ué, professor, mas aqui não está passando nada também. Tá passando sim, ó. Vocês estão vendo a vírgula? As vírgulas que separam os parâmetros, ó. Então, ó, primeiro, segundo, ó, a vírgula aqui, terceiro e o quarto. O que é o quarto? Ele passou aqui duas aspas, ó, duas aspas simples. Ou seja, passou uma string vazia, um texto vazio, entendeu? Que não vai ter nada dentro. Não é nulo, tá? É um texto, mas sem conteúdo. Então, ele informou alguma coisa. Então, não tem erro na E. Essa aqui é a D, com certeza. Mais uma questão do Banco da Amazônia, da Sesgran Rio de 2022. Cargo técnico em TI. Então, ó, um banco de dados relacional é composto pelas seguintes tabelas. Vamos lá. Aqui a gente tem um script de criação, né, um script DDL, de definição de tabela. E aí eu joguei aqui no bloco para facilitar a nossa
visualização. Então nós temos, ó, tabela A, tabela B e tabela R. Tabela A tem aqui os campos A1, A2, A3, todos os campos são textos, not null, todo mundo aqui é not null, tá? Ou seja, ninguém pode ser nulo. A chave primária de A é A1, as colunas A1 e A2. B, eu tenho as colunas B1, B2 e B3, mas a chave primária é só B1. Tabela R, chave primária, eu tenho aqui 3 colunas, na verdade, né? A1, A2 e B1. Só que a chave primária é só apenas A1 e A2, ou seja, é a mesma chave primária que eu tenho lá na tabela A. E aqui A1 e A2, claro, também é uma chave estrangeira que aponta lá para A nas colunas A1 e A2. E B1 é uma chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela B. Então aqui, ó, é uma chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela B. Ok. Show de bola. Então vamos analisar a questão. Ó, considere que todas as colunas são texto, ok? O modelo relacional acima foi obtido por meio da aplicação de regras de transformação sobre um modelo entidade-relacionamento, de modo a preservar a semântica deste. Qual modelo entidade-relacionamento deu origem a essas tabelas? E aí, pessoal, ele quer saber qual modelo entidade-relacionamento deu origem a essas tabelas. Então, a gente tem aqui o modelo conceitual e que gerou o modelo relacional exemplificado acima. Então, vamos avaliar aqui qual é o modelo entidade-relacionamento. Lembra isso, cai na questão, o modelo entidade-relacionamento retrata um modelo conceitual, ok? E o modelo relacional é o modelo lógico. Então, entidade-relacionamento conceitual, modelo relacional, modelo lógico. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui no script, a gente tem aqui, ó, as entidades demarcadas por esses retângulos e aqui o relacionamento, que está aqui como R, esse losango. Ok. E aí temos os atributos, essas bolinhas. Vocês lembram que atributo chave primária, a bolinha é preenchida, essa bolinha preta, né? Então, essa bolinha branca é atributo normal. Então, vamos eliminar as mais fáceis. Ó, tabela A, quem é chave primária? A1 e A2. Vamos lá, na tabela A, em todas as tabelas evidenciadas aqui, as bolinhas A1 e A2 estão preenchidas? Aqui sim, aqui sim, aqui sim. Opa, aqui não, ó. Aqui tá falando que só A1 é chave primária. Se a gente for lá, a gente vai ver que A1 e A2 compõem a chave primária. Então aqui a gente já corta a D. Opa, D não. Então agora ficaram só 4 alternativas. Show de bola. Aqui tá ok. Na B é só B1 que é chave primária. Vamos ver se tem mais alguma. Não, tudo preenchido também. Então vamos avaliar as outras. Outra coisa que a gente pode evidenciar aqui é a cardinalidade, né? Então, do jeito que está aqui, está falando que, ó, isso aqui é um relacionamento N para N. Como é que o senhor sabe que é N para N? A gente olha a cardinalidade máxima, que é esse segundo valorzinho aqui, tá? Ó. Então, aqui tá vendo 0 e N, ou seja, o primeiro é cardinalidade mínima, o segundo cardinalidade máxima. Então, ó, e a análise é sempre no sentido contrário, tá? Como assim, professor? Aqui, ó. Para cada registro de A, eu posso ter nenhum ou muitos registros de B. Segundo isso aqui, tá? Do jeito que está aqui, não sei se é o correto, vamos avaliar. Então, ó, para cada registro de A, eu posso ter nenhum ou muitos registros de B. Então, e aí você faz a mesma análise inversa. Então, para cada registro de B, eu posso ter nenhum ou vários registros de A relacionados. Legal? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um cenário diferente, ó. Então, para cada registro de A, eu tenho, tá falando que tem obrigatoriamente um registro de B, pelo menos, ou vários, tá? Cardinalidade mínima 1, ou seja, tem que ter pelo menos um. Então, toda vez que eu cadastrar um A, eu tenho que ter pelo menos um B relacionado.
ou muitos, tá? Então, a cardinalidade mínima vai dizer se é opcional ou obrigatório esse relacionamento. Beleza, então vamos tentar diferenciar por aqui. Ó, do jeito que está posto, A, quem é a chave primária de A? A1 e A2. Ok. Eu posso ter algum registro de A cadastrado sem um registro de B? Posso. Tá? Nada me impede ter cadastrar um A sem ter um B relacionado, do jeito que está aqui. E vice-versa, eu posso ter também um registro de B cadastrado sem o A. Ok? Posso ter, não tem problema. Então, para que... como é que o senhor sabe disso? Por exemplo, se fosse obrigatório esse relacionamento, eu teria o seguinte, eu teria a tabela como chave primária da tabela de relacionamento, eu teria a chave primária das duas tabelas compondo a chave primária da tabela relacionamento. Então, se você olhar, ó, R tem aqui na sua chave primária a chave primária da tabela A, que é a 1 e a 2, mas não tem a chave primária da tabela B. Como não tem, professor? Está aqui, tá? Mas não está como chave, está como chave estrangeira. A chave primária é apenas a 1 e a 2. Então, é importante frisar, pessoal, isso não é o padrão, tá? Mas não é a única forma possível. Mas o comum é o seguinte: relacionamento muitos para muitos, o relacionamento vai virar uma tabela própria. Agora, relacionamentos 1 para N, normalmente na tabela N você vai ter uma coluna que aponta para o registro da tabela 1. Ok. E no relacionamento 1 para 1, normalmente você tem fusão de tabela, mas não é o único cenário possível, tá? Esse é o padrão que eu estou falando. Mas existem outras possibilidades, e aí tem que ficar atento. Então vamos avaliar. Então, do jeito que está aqui, ó, se eu tivesse aqui na tabela R, por exemplo, A1 e A2 e B1, tudo fazendo parte da chave primária, aí eu não poderia ter, e tá vendo que está tudo not null, né? Eu não poderia ter, por exemplo, um registro de A que não estivesse vinculado a um registro de B e vice-versa, tá? Então aqui, onde estiver colocando aqui, por exemplo, que é obrigatório o relacionamento, você pode cortar. Como é que eu coloco que é obrigatório? Cardinalidade mínima 1. Então, ó, na verdade eu posso ter um A sem B e um B sem A. Então, você corta isso aqui. E aqui também, ó, eu posso ter um A sem o B. Ok? Corta E. Então, ficam essas duas, ó. Então, a única coisa que muda delas aqui, da A para C, é que aqui na A, eu tenho um registro da entidade A, ele se relaciona com um ou vários da B. E na C está falando que um registro da entidade A se relaciona com nenhum ou um registro da tabela B. Aí só tem, o que muda é só a cardinalidade máxima. A pode ter vários registros de B, ou A só pode ter um único registro de B. E aí, pessoal, pode ter vários ou pode ter muitos, né? Ou pode ter um. Como que eu vou saber disso, professor? Vamos lá. Então você tem que verificar se é possível cadastrar um A informando apenas um B, ou se tem como eu cadastrar vários Bs para o mesmo A. Vamos entender? Vamos lá na tabela do relacionamento, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, a chave primária está aqui, né? A1 e A2 é a chave primária. Ok. Então, ó, do jeito que está posto,
Vamos supor aqui, como a chave primária é texto, vamos supor que a chave primária aqui seja João e Maria, tá? João e Maria. A1 é João, A2 é Maria. Ok. Vamos supor que B1 seja José. Então, ó, João, Maria e José. Tá. Então, o primeiro registro que eu vou cadastrar vai ser, ó, João, Maria, José. Ok? Então, aqui A1, aqui A2, e aqui A3. Ok. Da forma que tá, eu posso cadastrar, por exemplo, mais de um registro para o mesmo A1 e A2, que é o que está falando aqui, ó, A1 e A2 é a chave primária. Lembra que a chave primária não pode se repetir. Para toda vez que aparecer a mesma chave primária, você tem que ter o mesmo registro, os mesmos atributos das outras. Aqui é B1, né? Perdão, só arrumando. Dos outros atributos. E você não pode ter a chave primária repetida, né? Então, regra básica, a chave primária é única. Então, eu não posso ter outro registro, por exemplo, João e Maria, por exemplo, Carla. E B1 sendo Carla. Por que não, professor? Ora, porque eu estou falando aqui, ó, em R, que A1 e A2 é minha chave primária. Logo, esses valores não podem se repetir. Então, para cada ocorrência dessa chave primária, eu só vou ter um único B. Então, aqui, se eu colocar João e Paula, por exemplo, aí sim eu posso cadastrar um outro B, mas aqui é uma outra chave primária. Qual a chave primária? João e Paula. Beleza? Então, eu não posso repetir a chave primária para informar um outro B. Por conta disso, a gente já entende que o A só pode se relacionar com no máximo um B. Ok? Então, ó, qual a alternativa correta? Aqui está falando que o A pode ter 0 ou vários Bs. Errado, né? Na C está falando, ó, A só pode ter um único B. Beleza? Por conta disso, você já conseguiu eliminar um bocado também, ó. Aqui está falando, onde está falando que B pode ter, onde A pode se relacionar com vários Bs, como aqui, aqui e aqui, você já eliminava 3 alternativas. E aí você eliminava essa D por conta dessa chave primária incompleta aqui. Então, rapidão, só por conta disso aqui, você já conseguiria responder essa questão indo por esse atalho, tá? Então, alternativa C. Vamos ver se é isso mesmo? Show de bola! Qualquer dúvida, deixa o comentário aí.